vocês? Vamos conversar hoje sobre 5 estratégias para você aumentar as suas vendas e fidelizar os seus clientes. Vamos lá? É tudo que a gente quer, né? Pois então, eu sou Sandra Belato, eu sou empresária do ramo de pet shopping e médica veterinária há mais de 23 anos. Durante todo esse período, quanto cliente eu já não atendi, quantas coisinhas erradas eu fiz, quantas coisinhas fáceis de se fazer eu não deixei para lá e acabei não fazendo. Então, nesse período todo, eu fui aprendendo, eu fui estudando também, estudando comportamentos e vários cursos que foram me trazendo essa autoridade e esse conhecimento. Então, hoje eu resumi em 5 passos para ficar facinho e você aplicar amanhã aí no seu negócio. Primeiro passo, ambiente. O que nós podemos falar de ambiente? Primeiro, você tem que definir qual é o público que você quer atender e que tipo de produtos você quer vender. E a partir daí, montar a estratégia para você colocar no seu pet, tá? Então, Sandra, eu vou atender numa rua super movimentada de um alto comércio. Você precisa ter uma cor que chame atenção, né? Alguma coisa que te destaque entre todas as outras lojas. Você tem que pensar em alguma coisa que saia da sua loja, que remeta aos animais. Então, uma logo, se você só atende cães e gatos, com cão e gato. Se você tem passarinhos, que tenha passarinho também, aquarismo. Então, se você vai atender numa rua que tem muito movimento, que você não consegue destacar com a pintura da casa, por exemplo, você precisa de uma placa, você precisa ter alguma coisa que a pessoa de longe, que nem está passando pela rua, note você. O que isso vai fazer por você? Por que isso no ambiente vai notar? Primeiro, as pessoas que nem estavam pensando em entrar num pet shopping acabam te enxergando e lembrando da necessidade de alguma coisa que está faltando em casa. Segundo, se você tem um destaque, você se torna referência de localização. E naturalmente as pessoas da própria vizinhança começam a fazer propaganda de você. Por exemplo, lojinha que coloca botão em bolsa. Aonde fica a sua lojinha? Ah, é exatamente ao lado do pet shopping. Por quê? Porque você tem a boa localização. Aonde fica? É na rua que tem aquele pet shopping, lembra? Aquele pet shopping que tem a logo iluminada. Então, você começa a virar ponto de referência. Para quem está num lugar muito movimentado, isto é fundamental, que você se torne ponto de referência. Então, você precisa chamar a atenção daquilo ali, que a pessoa passe na rua e você seja. Ah, a coisa X fica em frente ao pet shop. A coisa fica 3 casas para baixo do pet shop, ou fica 2 casas antes do pet shop. Você tem que pensar em alguma maneira, alguma ação que faça com que você se torne esse ponto de referência se você está numa rua muito movimentada. Se você está numa rua mais calma, num lugar mais light e tal, você pode utilizar apenas de uma cor. Então, assim, na rua, todas as casas são begezinhas, laranjinha, rosinha. Vai lá e coloca um azul escuro, pá! Porque simplesmente a pessoa vai notar. Aonde que você tá, o pet shopping? Ah, é na rua X, é uma casa azul, escuro, mais ou menos no meio da rua. A pessoa entrou na rua, tá fácil de te achar. Então, localização. Se torne o ponto de referência da sua rua, tá? Segunda coisa sobre o ambiente. Você tem que saber qual é o teu público. Ah, é um público bem classe A. Vá em lugares que atende esse público. Como estão as vitrines? Você pode notar que pode ser uma loja que tenha 1000 roupas, mas na vitrine tem 3. Então não é uma coisa muito cheia, porque normalmente esse público, ele já escolhe uma coisa mais do tipo, bati o olho, eu gostaria de algo naquele sentido. Daí você pode baixar o seu estoque e mostrar tudo. Mas o ambiente tem que ser um ambiente clean, tem que ser uma coisa com um sonzinho melhor. Então, você não vai colocar um funk tocando na sua loja. Você vai colocar um sonzinho ambiente, se tiver um sonzinho ambiente, uma coisa light, mais elevada e tal. Ah, não, eu tô numa loja, numa rua onde as pessoas compram mais com balaio e coisa. Tenha o balaio, porque normalmente essas pessoas gostam de pôr a mão. Elas gostam de pegar qual é o tipo do tecido da roupinha. Deixa eu pegar os chinelinhos que tem para venda. Deixa eu pôr a mão no saco de ração.
Você se tocou agora que a maneira de compra é diferente dependendo do público? Ai, Sandra, mas eu vou atender todos os tipos de público. Você pode atender todos os tipos de público, mas você tem que direcionar o seu estabelecimento para um tipo de público. Então, quem é mais de 50% do seu público? É A, B, é C, é D, é E? E você vai direcionar a sua estrutura para aquilo. Porque as pessoas de classe C para baixo, elas gostam do pegar, do pôr a mão, certo? Então você tem que oportunizar isso, delas poderem pôr a mão. As outras não. Eles vão mais no olhar, é naquilo ali que eu olhei, naquele outro. Eles, inclusive, até evitam essa coisa de muito colocar a mão, principalmente agora depois da pandemia, né? Eles não querem uma coisa que todo mundo pôs a mão, tá? Então você tem que meio que organizar para qualquer tipo de público. Se você encher a sua loja com muita coisa e visualmente ficar bagunçado, o cérebro fica com dificuldade de escolha. Então, ele não escolhe por nenhum e nem outro. Então, assim, tem que estar num ambiente mais clean, tá? Isso em qualquer tipo de loja, seja para colocar as mãos ou seja uma coisa já mais afastada, mais separada, mais distanciada um produto do outro, certo? Entrou na loja. A última coisa que você vai colocar na sua loja, tá? São as coisas que as pessoas saem de casa para comprar. Um exemplo é ração. Quando as pessoas querem comprar ração, elas já saem de casa pensando: eu vou sair de casa agora e vou lá comprar ração. Então ele entra no seu pet, passa pelo seu pet inteiro. Então ele passa pelas roupinhas, pelas coleiras, pelos petiscos, pelas caminhas, lá até ele chegar na ração. Nisso ele pôde bater o olho e olhar: ai, olha que caminha linda, não vou conseguir sair daqui sem ela. Ai, meu Deus, olha essa roupinha, o meu cachorro vai ficar o máximo nela. Então você obrigou o seu cliente a entrar e passar pela loja toda. Então, estrategicamente, essas coisas que as pessoas saem de casa para comprar é exatamente o que você vai colocar para o fundo da loja. Sacarias grandes de ração, elas não devem ficar lá na porta de entrada tapando o visual de dentro da sua loja. Porque isso, às vezes as pessoas olham e dizem: ah, não, aqui não vai ter nada para mim. Então, assim, você pode mostrar que você tem sacaria grande, mas você faz uma pilha para mostrar para a pessoa que tem sacaria grande, se isso é um movimento seu grande, mas as sacarias também devem ficar mais pro fundo. Até porque se a pessoa escolher assim: ah, não, eu não quero dessa daqui, dessa marca, eu queria uma outra, ah, eu tenho aqui. Também passa por toda a sua loja para poder ir lá olhar todas as sacarias e escolher qual que ele tem desejo de comprar. Então, faça o cliente querer entrar na sua loja. Normalmente, a parte mais da frente da loja é a que tem menos mercadoria, então tem um espaço maior para o cliente poder entrar. Então, em 4 na família, entra os 4, um do lado do outro na sua loja. E depois você pode ir afinando, colocando mais prateleiras para que as pessoas tenham que se arrumar para passar. Então, dependendo do espaço que você tem, é assim que tem que funcionar. Mais livre no início da sua loja e você pode, né, colocando mais mercadorias e diminuindo o espaçamento dos corredores mais para o final. Por quê? Porque depois que ela entrou, ela vai gerar a curiosidade de saber o que tem no resto da loja. E daí ela vai transitar de qualquer forma. Se você colocar muito apertadinho no começo, algumas pessoas já se barram por ali, tá? Então, estrategicamente, você vai cuidar do seu ambiente para que ele se torne atrativo. Cuidado com sons, tá? E com cheiros. Nós trabalhamos com ração, sim, mas a nossa loja não precisa ter o cheiro da ração. Se de repente você trabalha com muita ração no granel e algumas rações são de peixe, que tem um cheiro mais fortinho, alguma coisa assim, você pode utilizar aromatizantes de ambiente e de preferência sempre o mesmo. Escolha um que você gosta, que seja agradável aos teus clientes e utilize o mesmo, para a pessoa também lembrar de você pelo cheiro. Às vezes ela vai num outro lugar, olha o mesmo cheirinho que tem no pet shop, tá? Então utilize do cheiro também. E o som? Se você quiser colocar um som, que você coloca um som agradável, um som baixinho, que não atrapalhe a conversa das pessoas. Então, que o seu funcionário consiga atender o cliente sem ficar aquele dudum atrás da cabeça dele, tá? Então, se for ter som, que seja um som baixinho. Não é um som de funk, um som de pancadão ou um som de eletrônico que tá tocando lá no Banitosa, altíssimo e reverberando pela loja inteira. Pelo amor de Deus, certo? Então, primeiro passo é o cuidar do ambiente. Segundo passo, aumentar a sua autoridade. Como você aumenta a sua autoridade? Falando para o cliente com atenção todo o conhecimento que você tem
na sua área. E é assim que você aumenta a autoridade, é dando atenção para o cliente. Então, não é aquele esquema do cliente, o que eu poderia ajudar? Eu quero ração. É aqui, mostra a ração. Essa aqui? Mais alguma coisa? Não, tchau. Como é que é o nome do seu bichinho? Qual que é a raça dele? Por que ele come essa ração? Ele come essa ração porque há 10 mil anos atrás um cara de uma agropecuária receitou. Não, essa ração aqui realmente ela é muito boa. Mas eu também tenho outras rações, eu tenho suplementos que você pode utilizar junto com essa ração. Demonstre que você tem interesse em ajudar e que você tem conhecimento suficiente para dar boas indicações para ele, tá? A autoridade a gente consegue assim, dando conselhos e mostrando o nosso conhecimento. Então, como é que você melhora a forma de transmitir autoridade? Adquirindo conhecimento. Então, se você tem um pet shop, quando você tá ali brincando ou conversando no Instagram, coisa assim, o que você vai aprender ali? Coisas de pet shop. Coisas que podem agregar para os seus clientes. Você atende aquarismo? De vez em quando entra ali num cursinho de aquarismo, vai entender o porquê do pH, o porquê que aparecem fungos, né? Entende um pouquinho de aquarismo. Você trabalha com aves? Vai lá e tenta aprender um pouquinho mais sobre aves. Não adianta cobrir a gaiolinha do canarinho quando tá no inverno, porque na verdade isso diminui a oxigenação dele lá dentro e é pior, né? O ideal é você colocar ele num ambiente maior e mais quentinho, mas não cobrir a gaiola do passarinho, o que é muito comum nas regiões mais frias. Só que principalmente se a pessoa tem um ar-condicionado, se a pessoa usa fogão a lenha, para o passarinho é pior ficar coberto, entendeu? Então, adquira esses conhecimentos para que você possa passar isso para frente e ir aumentando a sua autoridade. Qualquer assunto sobre pet shop que o cliente chegar para conversar contigo, você tem um parecer, você tem um ponto de vista. Eu não estou dizendo que você tem que ser o dono da razão e muito menos que você tem que ser melhor que todo mundo. Mas você tem que saber dar uma opinião. Eu tenho uma fêmea, será que eu preciso mesmo castrar? Olha, alguns veterinários dizem que é interessante castrar por causa disso, mas tem uma linha de veterinários que diz que não. Eu, particularmente, daí você vai dar a sua opinião. Eu concordo que seja feita a castração. Nos meus animais lá em casa eu castrei todos e eles viveram muito tempo sem ter câncer de mama, sem ter nada. Então você dá a sua opinião, porque é a sua opinião que ele está procurando. E em nenhum momento você disse que a sua opinião é a única e que só o seu jeito é correto. Mas ele percebeu que você entende, que você conhece os lados. Eu devo dar só ração para o meu cachorro ou eu devo misturar com comida? Olha, eu acredito que tem que ser só assim porque funciona assim, assim, assado. Você tem um parecer, você dá a sua opinião e você embasa ela. Porque se você não souber embasar opiniões, então se você não tiver conhecimento, pequeno que seja das coisas para embasar a sua opinião, fica como se você fosse só um autoritário. Deve castrar cachorro? Deve sim. Tem que castrar, não é nenhuma opção. Por que eu tô obrigando as pessoas a castrarem? Por que tem que obrigar macho a castrar? Eu concordo com a castração dos dois, mas por quê? Entende? Então você tem que buscar os teus conhecimentos e não tem certo e não tem errado. Toda história tem dois lados, tem pessoas que gostam mais disso e mais daquilo e tá tudo bem. Mas você precisa conseguir passar uma opinião pro seu cliente embasada. Fornecedor foi lá te mostrar um novo banho seco. Quais são as vantagens desse banho seco? Um fornecedor foi lá te mostrar uns brinquedos novos. Por que é interessante dar brinquedo para o cachorro? Por que é interessante ter brinquedos para o gato? Então você começa a embasar as suas opiniões. Eu vou falar um pouquinho de brinquedo, que é uma coisa que eu gosto muito e como eu sempre gosto de passar informações para vocês também terem para passar para frente, hoje eu vou falar de brinquedos. Animais às vezes dormem muitas horas durante o dia. E isso não é bom para eles, assim como não seria bom para um ser humano dormir 16 horas, 17 horas, porque a gente se tornaria uma pessoa depressiva. A gente não estaria vendo a luz do sol, e isso é uma das causas que as pessoas estão tendo depressão, porque não pegam mais a claridade do sol, não olham mais para cima. Olhar para cima é uma coisa necessária, tá? Para que a gente seja feliz. E a gente dorme muito tempo liberando um hormônio chamado cortisol, que não é interessante para o organismo. Ele causa depressão, problema renal, problema cardíaco e outros problemas para o organismo. Para o cachorro é a mesma coisa. Então ele não deve dormir 16 a 17 horas. Muitas pessoas às vezes acabam dizendo assim: mas o meu cachorro é super comportado, ele é tão bonzinho, ele fica deitadinho esperando quando a gente chegar. Quando a gente chega, daí sim ele faz uma festa. 5 minutos. E depois volta a deitar para dormir.
Isso não é saudável para o cachorro. O cachorro precisa ter atividades para liberar hormônios de felicidade. Para que brinquedos para o cachorro? Para fazer esse cachorro ter alguma coisa para fazer durante o dia. Então a gente tem aqueles brinquedos, por exemplo, que você coloca a comida dentro e ele tem que ficar lambendo aquela comida para conseguir tirar de dentro do brinquedo. Tem aquelas bolas que vão soltando as comidas durante o dia aos pouquinhos para o cachorro ter que empurrar a bola, caminhar, se levantar, lutar pelo alimento dele. Além dele se levantar, se mexer e diminuir menos cortisol, ele também teve que pensar. Fazer o cachorro pensar, fazer brincadeiras em que você faz o cão pensar, melhora a saúde dele quando ele tá lá, idoso. Por quê? Porque quando se usa a cabeça, você melhora a sua parte cognitiva. Sabe quando dizem que para o Alzheimer humano é legal fazer palavras cruzadas ou jogos de pensar? Para cão é a mesma coisa, e eles também desenvolvem esses problemas cognitivos que a gente brinca de chamar, não é o nome correto, mas a gente diz que é o Alzheimer do cachorro. Ele olha para a parede, ele late pro nada, ele faz xixi fora do lugar, sempre foi um cachorro que sempre fez certinho. De repente resolveu fazer xixi e às vezes é só cabeça. Só cabeça, tá? Então assim, ó, fazer essas atividades com brinquedos, com cães, é interessantíssimo para cuidar dele de uma vida toda, até lá quando ele estiver lá velhinho, para que ele esteja bem lá velhinho, entendeu? Não que ele esteja gagazinho, sentindo dores, tristes, com problema renal, tendo que fazer tratamento direto. Então a gente cuida dele da vida toda. Agora, pega essa informação que eu acabei de passar, escuta ela novamente. Veja se você concorda com ela, porque sempre vai ter que ter o parecer se você concorda ou não. Agora, imagina um cliente que agora, o próximo cliente que chegar para você e dizer, nossa, o meu cachorro é super comportadinho, ele dorme o dia inteirinho, ele só vai fazer alguma coisa quando a gente chega em casa à noite. Imagina você conversar com ele sobre essas questões de que talvez ele dormir o dia inteiro possa levar ele a problemas cognitivos, possa levar ele a... Não precisa nem falar problemas cognitivos, que ele pode ter o Alzheimer do cachorro, que ele pode ficar latindo pro nada, né? Então você vai falar com as suas palavras. Mas que seria interessante que ele estimulasse a brincadeira desse cão, para tornar o dia dele mais feliz. Todo tutor tem interesse em deixar a vida do seu animal mais feliz. E colocar essas atividades durante o dia é exatamente isso que faz. Torna a vida do animal mais feliz. Você não acha que ele ia olhar para ti com um olhar diferente? Bah, esse cara realmente gosta de animais. Ele tá pensando em deixar a vida desse animal mais legal. Ele entende do que ele tá falando. Ele não está me empurrando um brinquedo. Você notou a diferença? Tipo, tem esses brinquedinhos, é tão legal para eles brincarem. Ou você explicar o porquê que é interessante brincar. Então, adquira conhecimento para aumentar a sua autoridade, certo? Outra coisa do brinquedo, já vou dando dica aqui, vou dando spoiler para vocês irem aproveitando no dia a dia de vocês. Brinquedos é legal que o cliente tenha pelo menos 3 kits de brinquedos. O que é um kit de brinquedos? Aqui, 4 brinquedos, 4 brinquedos e 4 brinquedos. O tutor vai deixar 4 brinquedos com o cão. Depois ele vai lá e tira 2 e coloca outros 2. Guarda aqueles lá. Dali 2, 3 dias ele tira outros 2 e coloca outros 2. E ele vai fazendo esse rodízio de brinquedos. Por quê? O cachorro fica mega feliz quando ele encontra o brinquedo dele que estava desaparecido. Então isso causa uma explosão de felicidade, além de trazer o interesse do animal novamente para o brinquedo. Porque eles também enjoam de brinquedo igual criança enjoa. Então você aumenta a sua autoridade, ensina o cliente a usar os brinquedos e vende kits de brinquedos. Olha, ele tem que ter brinquedo de morder, tem que ter brinquedo de fazer ele pensar, tem que ter brinquedo dele dormir em cima aconchegado. Fechado? Aumente a sua autoridade a partir do momento em que você vai aumentando os seus conhecimentos. Fechado? Terceiro passo. Emocentize o seu atendimento. O que significa isso? É colocar sentimento no seu atendimento. Como é que você faz isso? Mostrando interesse para o cliente. E isso é consciente. Quando o cliente entrar na sua loja, eu quero uma ração, eu tenho essa aqui, eu quero essa. Então tá bom, tá, tchau, obrigado. Você não colocou nenhum tipo de sentimento. Essa pessoa não desenvolveu por você nenhum tipo de carinho. Ela começa a desenvolver isso quando você a agrada e a surpreende. Então, você pode emocentizar esse atendimento de várias formas. Uma, utilizando o fator do pertencimento.
Todo mundo gosta de pertencer. A gente faz um monte de merda pra gente se sentir pertencente à nossa família. Então a gente faz a faculdade que o pai pediu, a gente estuda na escola que a mãe quer, a gente se torna amigo dos filhos, dos amigos, dos pais, porque a gente quer pertencer à família. E nem sempre isso é uma boa decisão para nós, mas nós fazemos porque temos sentimentos de pertencimento. Então faça com que o seu cliente pertença ao seu pet. Ah, o que você achou da entrada aqui? Ó, nós pintamos de outra cor. Qual é a sua opinião? Olha, nós estamos pensando em colocar um tapete aqui no meio da loja. O que você acha? Aí um vai dizer assim, ah, mas o cachorro pode fazer xixi, pode fazer cocô, vai ficar com cheiro. O outro vai dizer, ai, seria maravilhoso, porque daí eles não sujam o pezinho quando sai do banho. Sei lá, o que você for fazer, faça o seu cliente participar das suas escolhas. E da mesma forma, tente participar da vida dele. Mais uma vez, como que você vai participar da vida dele? Pergunte o nome da pessoa, atenda a pessoa pelo nome. Ah, eu quero ver uma raçãozinha. Ah, claro, como é que é o seu nome? Ah, é Dona Mônica. Oi, Dona Mônica, tudo bom? Então vamos lá, que raça que é o cachorro que a senhora tem? Ah, eu tenho um Shih Tzu, eu tenho um Poodle, eu tenho um Dog alemão. Aí ela foi lá comprar uma ração Mini Beats, ela tem um Dog alemão. Ah, mas não seria melhor um grão melhor, maior para ele? Ele também é muito grande. Utilizar uma ração que tenha condroitina para ele também vai melhorar a articulação. Ó, você se interessou por ela, perguntou o nome, mostrou conhecimento e autoridade. Tudo num atendimento de 5 minutos. No começo, você faz isso muito pensado. Depois, você começa a falar tanto isso, tantas vezes as mesmas coisas, da condroitina que é saudável, do ômega que faz bem, né? De tudo que você tem ali no pet para vender, dos desinfetantes da linha veterinária que são muito mais saudáveis para o animal. Você começa a falar tanto isso que numa festa, quando você estiver lá dançando com a galera, vai aparecer, ah, mas você que tem pet, me disseram que você entende bastante. Como é que é a história do desinfetante? Você começa a falar isso até em reuniões particulares, porque isso se torna parte do seu conhecimento. É aquele assunto que você fala com destreza, que você fala com facilidade. A partir deste momento, a sua autoridade está formada. Então, no começo, você estuda, né? Precisa gravar. Antigamente, os desinfetantes da linha veterinária, a gente só dizia que tinha amônia quaternária, né? A gente não dizia qual era o princípio ativo da amônia quaternária. Então, a gente dizia, ah, o desinfetante veterinário tem amônia quaternária e o desinfetante do mercado tem só amônia. Ah, mas para o cliente, que diferença isso faz? Então, a gente precisa saber. Aí, hoje, a gente sabe que o princípio ativo da amônia quaternária que a gente tem no desinfetante é o cloridrato de benzalcônio, que é o mesmo que é interessante que tenha no banho seco. A gente diz esse nome para o cliente agora, para ele saber que ele não pode comprar um banho seco no mercado que não vai ter esse princípio ativo, que é o interessante do banho seco. Então, a gente grava. No começo é um nome difícil, anota. O meu funcionário, quando eu cheguei com o cloridrato, ele anotou, ele colocou no computador, num post-it escrito o que tem no desinfetante, o que tem no banho seco, por que ele é diferente, estava lá anotado o nome. Hoje ele já fala isso com naturalidade. Hoje já é natural, ele já sabe os benefícios, ele sabe qual que é a diferença dos desinfetantes. Ele já sabe por que o desinfetante pode causar tanta lambedura de pezinhos, esses desinfetantes de mercado, o cachorro ficar lambendo o pé o tempo inteiro, por que dá aquelas bolinhas de feridas, principalmente na vagina e na barriga. Ele já sabe por que causa isso, entendeu? Porque já está natural. Ele vai falar isso com todas as pessoas que chegarem para ele, ai, meu cachorrinho tá lambendo muitos pezinhos, o que será que pode ser? Entendeu? A primeira coisa que vem na cabeça dele, que desinfetante usa na sua casa? Já começa a linkar as coisas. Entende? Então, você mostra que você tem autoridade e você se preocupou com ele verdadeiramente. A partir daí, você entende que você criou um sentimento, você emocentizou a coisa, porque a pessoa percebeu que você estava preocupada em ajudá-la verdadeiramente. Não simplesmente em aumentar a sua venda. Isto é consequência. Primeiro, você ajuda verdadeiramente, você dá. A lei do equilíbrio entre dar e receber vai fazer com que você receba. Você vai receber retribuição em dinheiro, porque a pessoa vai comprar os seus produtos porque confia em você. Você vai receber mais indicações de clientes, naturalmente, porque as pessoas sabem que você tem autoridade, que você conhece, que você quer ajudar. Então, elas começam a indicar, cara, eu levo lá na Sandra, porque eu levando lá, ela já cuida. Outro dia, eu só falei que meu cachorro estava lambendo o pezinho, ela falou assim, ó, leva isso aqui, ó, que de repente melhora a flora intestinal dele e, né, esse produto aqui é muito bom para isso, mas cuida com desinfetante, outra coisa que pode ser, sabe? E foi falando algumas coisas. Ele não trouxe para consulta, ele vai trazer para consulta se ele viu que não, opa, peraí, tem muita coisa que eu tenho que pensar, vou levar para uma consulta então, ou às vezes não.
Às vezes só mudando um detalhe do cuidado da vida dele. E as pessoas não sabem cuidar dos cães. E é por isso que nós temos obrigação de ensiná-las. E ensiná-las com muito amor no coração, com amorosidade, para que esses animais vivam muito mais tempo. E assim a gente fideliza o nosso cliente, a gente aumenta as nossas vendas. Então, colocando sentimento, interesse, uma vontade muito grande, uma verdade em querer ajudar esse animal verdadeiramente. E fora que, o que é que você acha que é mais prazeroso para ti? Ai, entrou um cliente ali. Meu, eu vou empurrar para ele uma ração, vou empurrar uma cama, vou empurrar isso. Você foi ali e fez uma empurroterapia para ele. Você vendeu coisas que você queria vender. Que tipo de sentimento isso apareceu para você agora? Agora pensa na sua cabeça. Entrou o cliente ali. Oi, como é o nome da senhora? Qual é o cachorrinho que você tem? Ah, é tal e tal, tal. Nossa, meu cachorrinho tá na mesma cama há 8 anos. Bah, olha, 8 anos na mesma cama, tem que cuidar, ele desenvolve ácaros, pode às vezes dar coceirinha, pode dar problemas respiratórios, o animal ficar fungando um pouquinho. Bah, ele tá fazendo isso. Pois é, a gente tem que cuidar disso também. De repente, precisa de uma consulta, mas talvez a senhora trocando a caminha já dê um alívio, porque isso é preocupante, é muito tempo. Você passou um conhecimento. Ele te trouxe uma problemática e você simplesmente ajudou ele a solucionar um problema. Que tipo de sentimento isso te traz? Você percebeu que quando você ajuda, até para você, você fica mais feliz, você fica mais resolvido, você fica melhor? Então, ajudar o outro é ajudar a si mesmo. E existem estudos psicológicos que mostram que a pessoa que ajuda o outro libera muito mais hormônio de felicidade do que quem foi ajudado. Então, por que as pessoas não tentam ajudar os seus clientes verdadeiramente? Por quê? Por que empurrar as coisas, né, para fazer venda? Por que atender as pessoas com uma cara de ranço, com um mau humor? Atenda as pessoas querendo ajudar elas verdadeiramente. A pessoa que entrou no seu pet shopping, ela está esperando alguma coisa de você. Ajude verdadeiramente, aumente as suas vendas, aumente a sua autoridade, aumente seu faturamento, aumente seu lucro. Só existe coisa boa em atender bem e com vontade de ajudar verdadeiramente o seu cliente. Não existe um lado ruim para isso. Por que não fazer? A partir de agora, quando você olhar para o seu cliente, você vai olhar para ele e lembrar: quero ajudar verdadeiramente. Como cuidar melhor do cãozinho daquele cliente ali? Como cuidar melhor do gatinho daquele cliente ali? Você detém o conhecimento. Você consegue ter melhor as suas ideias para o conhecimento. Então, ajude verdadeiramente e coloque sentimento nisso ali. Então, é emocentizar o atendimento. Ajude com vontade de ajudar. Quarto, divulgação, né, gente? Vocês também não querem milagre, né? Hoje nós temos aí maneiras de divulgação muito baratas, que é através de Instagram, Facebook, né, estúdio de criação. Então você consegue divulgar ali. Então não perca essa oportunidade, gente. A divulgação é muito barata, tu consegue divulgar por R$5 por dia, é pouquinho, e você consegue escolher o teu público. E esse é um detalhe que eu quero colocar aqui. Para poder ensinar vocês, eu também dou uma olhada aí nesses perfis de pet shop, etc e tal, também para ter uma noção, para acabar entrando. E sabe o que eu vejo muito? Muito. As pessoas que fazem patrocinado, às vezes chegam um patrocinado para mim. Eu tô aqui em Santa Catarina. E chega um patrocinado para mim e diz assim: agende seu horário para banho essa semana com uma promoção de 20%. Assim, deixa eu entrar lá, ver qual é a promoção, que preço que estão praticando, para eu estar a par do mercado. Aí eu vou entrar, é um pet shop lá de João Pessoa, é um pet shop da Bahia. Gente, eu tô em Santa Catarina, como é que eu vou agendar um banho pro meu cachorro em João Pessoa? Por que que o patrocinado veio para mim? Não é simplesmente impulsionar, tá? O patrocínio igual vem no botãozinho pronto. Você consegue entrar ali para fazer um patrocinado direcionado para o teu público. Coloca ali no máximo 2 a 5 quilômetros do local do seu estabelecimento. Não mais do que isso.
Pessoas a mais de 5 quilômetros talvez não vão se deslocar para ir no seu pet shop. Então, precisa fazer divulgação? Se você quer aumento de movimento, sim, precisa. Querer o aumento de movimento é uma escolha. Às vezes você está na sua agenda quase que lotada e você decidiu não colocar outro colaborador agora, você não quer muito aumentar o seu movimento. Aí você pode fazer um patrocíniozinho só para aumentar a tua autoridade, né? Para as pessoas saberem que você entende daquele negócio, para quando elas tiverem um perrengue meia boca, elas lembrem de você. Mas daí não necessariamente você precisa fazer divulgação para trabalho, para aumentar a sua agenda, se você não está com a agenda tão livre, né? Então é uma escolha. Mas assim, ó, no máximo para 5 quilômetros do seu pet. Aí chega para mim, propaganda de João Pessoa, chega, porque como eu entro em perfis de pet shop, cada vez o Instagram me manda mais, né? Aí vem de João Pessoa, vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro. Gente, eu tô em Santa Catarina, eu não vou marcar banho, nem vou levar para uma consulta e nem vou comprar ração do pet shopping lá dos Cafundó do Juras. Tá? Então, cuidado com os patrocínios. Mas patrocinar, hoje em dia, nem que seja só para manter a tua autoridade. Às vezes, uma pessoa que é teu vizinho, que não frequentava o teu pet. Cara, mas eu vejo tanta gente entrando ali, deixa eu entrar na página dele. Aí chega lá na tua página e vê só foto de cachorro com lacinho, cachorro com lacinho, cachorro com lacinho, cachorro com lacinho. Ah, é mais do mesmo. Agora, daqui a pouco aparece um vídeo seu falando qual é a importância de corte de unha, qual é a importância da limpeza do ouvido, qual é a importância de dar uma ração, mas mesmo assim dar um suplemento de qualidade. Opa, ó, esse cara aqui uma vez por semana ele fala uma coisa inteligente, ele fala uma coisa legal. Lá no pet que eu levava não tinha nada disso, ninguém sabia disso. Aí, opa, esse pet aqui, ele tem uma autoridade, ele, entendeu? Você aumentou a tua autoridade automaticamente. Então, às vezes, a pessoa que veio morar ali do seu lado, que não estava pensando em levar o animal para você, daqui a pouco decide que leva para você, porque você mostrou autoridade. Fechado? Então, assim, ó, divulgação, divulga, deixa a tua página. Sandra, eu nem quero patrocinar. Eu tenho certos momentos que a minha agenda tá muito lotada, eu também não ponho patrocínio, porque daí assim, se as pessoas querem marcar banho, querem marcar consulta, querem marcar isso, e eu não tenho horário vago para atendê-las, eu também não coloco no patrocínio. Mas eu mantenho a minha página com boas informações, entendeu? Então a página lá que eu falo sobre esses cuidados com o pet, etc, ela tá lá aumentando a minha autoridade. Mesmo que eu não esteja lá patrocinando para aumentar a minha divulgação, porque às vezes eu não tenho horário na agenda para atender todo mundo que quer. Né? Então, eu não patrocino para aumentar o movimento, e sim aumentar a minha autoridade. Então, são opções e você tem que ver. Mas tenha uma página, esteja lá com ela bonitinha, esteja com ela legalzinha lá, tudo certinho. Certo? Quinto passo. Ensinar necessidades para o cliente. Lembra quando eu falei lá da parte do brinquedo, etc e tal? Isso aqui tem que ser uma coisa que você faz estrategicamente, esse quinto passo. Então, por exemplo, ensinar para o cliente a importância de usar o banho seco depois do passeio para o cachorro, que vai tirar as sujidades, que vai matar vírus, fungo, bactéria, protozoário, e para isso tem que ser um banho seco de qualidade, aquele do princípio ativo que eu já falei, se você não ouviu, volta lá, né? Então, assim, a necessidade, né, de usar um banho seco na hora que retorna do passeio. Ensine o seu cliente o porquê que isso é necessário, porque às vezes ele nem sabe. Ele não se tocou que o cachorro vai andar, vai ficar com um pó de asfalto no pezinho, com um pouco de terra que ele foi no gramado, e depois ele sobe em cima da cama dele. Às vezes ele não se tocou disso. A hora em que você fala assim, putz, é verdade. Depois eu vou dormir naquela cama em que o cachorro estava e ele acabou de andar nas sujidades lá fora. Às vezes o seu cliente não sabe. Então ensine o seu cliente. Outra coisa para ensinar é a questão dos brinquedos. Fazer com que o cachorro pense, tenha que procurar o alimento, esconder esse alimento embaixo de paninhos, esconder embaixo de algum lugar que ele tenha que farejar e procurar, vai melhorar a pós-vida dele para que ele não tenha distúrbios cognitivos. Ensine o seu cliente da necessidade dos brinquedos. Ensine o seu cliente da necessidade dessa interação com o animal, porque ele não sabe. Ele não tem obrigação de saber. Ele não é atendido pelos fornecedores. Ele não fica lá seguindo, a não ser que a pessoa goste realmente muito de animais, mas seguindo vários perfis de pet shopping, vários de conhecimento de brinquedo, do porquê. Ele não tem este conhecimento. Então, você precisa mostrar a necessidade para daí, então, você conseguir fazer vendas. Qual que é a necessidade de você levar o potinho de água, aquele para você poder dar água para o seu animal na rua?
Porque um animal não deve ficar 2 horas sem tomar nada de água. Você vai fazer um passeio, vai levar na casa de alguém, às vezes não tem nem onde ele tomar água. Você está levando de casa. Então, tem necessidade? Tem. Mostra qual é a necessidade daquilo ali. Ah, uma guia. Tem que ser uma guia mais longa para quando ele vai brincar no parque. Uma guia bem curta para quando você quiser que ele aprenda a caminhar do seu lado. Por que existem as guias diferentes? Ensine seu cliente. Por que não pode usar aquela guia de pescoço apertada? Tem que ser uma peitoral para poder andar com o cachorro na rua? Ensine ele. Por que um enforcador pode ser melhor do que aquelas correntinhas enforcadoras? Aquela de garra é melhor do que a correntinha enforcadora? Ensine o cliente. Qual que é a diferença de uma ração prêmio e super prêmio para uma ração de manutenção? Ensine o seu cliente. Por que é melhor brinquedo de silicone ou de nylon do que brinquedo de plástico? Né? Porque o plástico, se ele comer algum pedaço, pode causar aderência. Ensine o seu cliente. Ele vai saber diferenciar o seu brinquedo de qualidade do pet shop daquele brinquedo do R$1,99. Olha a segurança para a vida do animal, a diferença que tem. Às vezes o formato são os mesmos. Né? Até os desenhos dos brinquedos, das bolinhas dos ossos são os mesmos. Mas a qualidade do material de produção não é. Mas olha a segurança que dá para o seu animal. Você entendeu? Então, tudo que você quiser fazer à venda, por que é interessante ter aqueles ossos de raspa de osso para o animal brincar? Qual é a importância da mastigação? Que isso vai melhorar toda a musculatura da boca, ele não vai ter dores de mandíbulas quando ele tiver um pouquinho mais velho, porque ele exercitou aquela musculatura e aquela articulação. Então, ensine o seu cliente. Beleza? No meu curso, eu tô colocando um bônus justamente com todos esses cuidados. Eu não consigo ensinar aqui, né? O porquê que tem que roer, o porquê que tem que farejar. Não dá tempo, não tem tempo hábil realmente para um vídeo para ensinar tudo isso. Mas dentro do curso tem um bônus, onde eu falo sobre tudo isso, todos esses conhecimentos, para você poder passar conhecimento para o seu cliente, né? Para justamente ele saber o porquê que ele precisa usar cada coisa. Por que roupinha é muito mais interessante no verão do que no inverno? Você entendeu? Então, assim, ó, tem vários pontos que muitos donos de agropecuária e de pet shopping não sabem e que, imagine, o tutor é que não ia saber mesmo, né? O dono do animal é que não ia saber mesmo. Então, adquira conhecimento e mostre isso para o seu cliente. Ensine para ele a necessidade que ele precisa ter para poder comprar estes produtos. Fechado, gente? Eu acho que por hoje deu. Qualquer coisa vocês comentem. Jogam esse vídeo para quem vocês precisam que aprendam isso. Beleza? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.